Oi pessoal, neste tutorial eu quero demonstrar a vocês como é que a gente pode entender um pouco a flexibilidade do efeito softboard em determinados objetos. Eu vou utilizar aqui, para o efeito, um objeto no formato daquela face, que é o mascote aqui do Blender, que é o Monkey chamado Suzanne. Eu vou apagar aqui o cubo e vou adicionar aqui uma Mesh Monkey. Vou rotacioná-la aqui usando essa condição pelo eixo Z em 90 graus. Dar o Enter, vou fechar, vou selecionar a macaquinha e vou ativar o transformador de movimento. Seleciono a seta azul e trago para cima. Mais abaixo eu vou adicionar um outro objeto, vai ser uma mesh do tipo Plane. Vou dar um S de escala para aumentar, vou construir um cenário bem simples. Então eu vou utilizar aqui a nossa visão pelo modo sólido. Porém eu vou utilizar alguns recursos usando aqui a configuração do Shade, clicando na setinha. Vou usar o modo Random, para ele dar duas cores diferenciadas aí nesses objetos. E aqui em Viewport, vou mudar essa cor de fundo aqui para um azulzinho. E temos dois objetos aqui para o nosso experimento. Vou desabilitar aqui só a câmera e a luz, que não vai me interessar. E para entender o funcionamento aqui do softboard, nós temos que ter um objeto de colisão e um objeto com efeito. Então, para o objeto de colisão, nós vamos selecionar o plano. Vamos clicar em efeitos físicos e vamos usar aqui Collision. Ele é um objeto do qual a macaquinha vai entrar em atrito. Vamos selecionar a macaquinha e vamos usar aí o efeito softboard, que é o efeito de corpos suaves. Aqueles corpos como se fosse gelatina, algodão, caindo e impactando com uma superfície. Então, eu clico em softboard. A priori, quando eu der o play aqui, vocês vão ver que surge aqui embaixo a linha, que é a linha de animação do efeito sendo produzido. O objeto vai ficar pendulando. Eu não quero que esse objeto pendule, eu quero que ele caia. Então, eu seleciono o efeito softboard e desmarco a opção Go. Dando play, vocês vão ver que o objeto, ele vai cair e vai criar esse atrito aí com a malha, formando-se nesse bagaço. Para dar um efeito melhor aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a face da macaca, vou usar o Ctrl 2, eu dou uma resolução, mas não aplico aqui o Subdivision. Ela fica com a melhor resolução no efeito. Dando Player, vou desabilitar aqui só o transformador, que eu não quero que ele apareça. Bem, eu quero tirar esse cursor aqui também do meio, vamos desabilitar ele aqui da nossa área. Pronto, está aí o objeto atritando. O que é que eu preciso fazer para controlar essa dinâmica de atrito dessa malha em relação a de baixo? É simples, eu vou entrar aqui na opção chamada Edge, na configuração. Vocês vão ver que eu tenho umas configurações aqui, exemplo de Pull e Push. Push é o mesmo que puxar, e Push aqui é o mesmo que empurrar, um é o contrário do outro. O que o Push faz é o seguinte, é como se viesse uma força interna da malha e empurrasse para fora a malha da macaquinha. O Pull é como se viesse uma força de fora e comprimisse essa malha internamente. Então esse é o efeito aqui, mas nós não vamos falar sobre isso. O Dumping é o amortecimento com que essa malha vai criar o efeito aqui no impacto. E o Bending é justamente a flexibilidade, que é a razão do nosso estudo aqui. Perceba que eu estou utilizando aqui o fator como fator em 0. Dando player, o efeito é esse. A malha cai e se esbagaça aí no plano. Quando eu dou um valor maior para o bending aqui, que é a flexibilidade, exemplo de 1, vocês vão perceber que ao impacto, a malha ela faz o impacto, mas fica um pouco mais rígida. E os olhos, que são malhas separadas da face principal, saltam dessa malha, criando essa flexibilidade que vocês estão vendo. Mas há um fator importante que vai nos permitir a gente conduzir isso aqui de forma melhor. É justamente essa opção chamada Stiffness. Nós vamos ter que selecioná-la. Quando nós usamos essa opção, vocês vão perceber que o objeto, no impacto que ele cria uma condição mais flexível, inclinando-se em relação aí ao plano. Está vendo que a malha está criando esse efeito de inclinação? Então isso é bem interessante, pessoal. Se dermos aqui no Bend um fator tipo 10, nós vamos utilizar
uma inclinação mais suave no efeito e no processo. Veja que quando ela colide, por ser um objeto mais rígido, os olhos já vão soltar imediatamente. Mas ambos os objetos vão trazer aqui um efeito de flexibilidade. Eu vou deixar chegar aqui em 100 para finalizar e vou diminuir essa condição aqui da timeline. E vou demonstrar a vocês como é que ficou a segunda passada da agulha já com os cálculos feitos. Vou dar só o stop aqui quando chegar em 100. Vamos mudar aqui o end para 100. Vamos diminuir um pouco essa linha. Se eu der o play agora, ó, a animação já vai ser mais rápida. Por quê? Porque a agulha já passou e já fez os cálculos. Veja que quando eu aproximo, ó, olha o efeito que as orelhas do objeto cria no atrito, criando essa flexibilidade, como se fosse um corpo gelatinoso colidindo aqui com o plano. Espero que vocês tenham entendido da necessidade do bend e do stiffness para criar um efeito bem mais interessante. Fica aí a dica, até o próximo tutorial.